Quarta-feira, 9h42 da noite. Uma criança aponta para o céu e pergunta por que a lua apagou. O pai olha para cima, espera alguns segundos e responde com a confiança de quem acredita que isso pode ser uma nuvem. Não é. Em observatórios, astrônomos ajustam telescópios. Em praias, pescadores param diante do mar. Em milhões de celulares, pessoas tentam fotografar o lugar onde deveria existir um círculo branco. A lua desapareceu. Não explodiu. Não caiu sobre a Terra. Simplesmente deixou de existir, levando consigo sua luz refletida e sua gravidade. A pergunta é, o mundo acabaria naquela noite? Ou a humanidade apenas ganharia um céu mais escuro e uma quantidade preocupante de calendários inúteis? Para esta hipótese, vamos assumir que a Lua some por completo, sem deixar fragmentos, poeira ou uma onda de choque. O Sol continua igual, a Terra continua girando. E ninguém é arremessado para o espaço. Nos primeiros segundos, a mudança mais visível seria exatamente essa. A Lua não estaria mais lá. As noites ficariam muito mais escuras, especialmente longe das cidades. A Lua não produz luz própria. Ela reflete parte da luz solar. Sem esse grande refletor natural, estrelas e a Via Láctea apareceriam com mais contraste. Astrônomos teriam o melhor céu de suas vidas. E provavelmente o pior dia da carreira. Mas a Terra não abandonaria sua órbita ao redor do Sol. A gravidade solar domina esse movimento. Nosso planeta sofreria apenas um pequeno ajuste, porque deixaria de se mover em torno do centro de massa, compartilhado com a Lua. Também não perderíamos gravidade no chão. As pessoas continuariam pesando praticamente o mesmo. A academia permaneceria aberta, infelizmente. A primeira grande mudança apareceria nos oceanos. A Lua é a principal responsável pelas marés, mas não é a única. O Sol também produz marés, embora sua força de maré seja menor. Portanto, o mar não ficaria completamente imóvel. Nas primeiras horas, a água ainda carregaria o movimento anterior. Algumas regiões poderiam registrar níveis e correntes confusos enquanto os oceanos buscassem um novo equilíbrio. Não surgiria necessariamente uma única onda gigante atravessando o planeta. Surgiria uma confusão mundial nos portos e nos aplicativos de previsão de maré, que passariam de ferramenta científica à literatura de fantasia. Depois desse ajuste, as marés continuariam existindo, mas seriam bem mais fracas e controladas principalmente pelo Sol. O ciclo de marés vivas e mortas, criado pela combinação entre Sol e Lua, desapareceria. Para quem mora longe da costa, isso poderia parecer apenas uma curiosidade. Para os ecossistemas litorâneos, seria uma reforma completa sem aviso prévio. Manguezais, planícies de lama, costões rochosos e zonas entre marés dependem do avanço e do recuo da água. Com uma faixa de maré menor, algumas áreas permaneceriam secas por mais tempo. Outras receberiam menos nutrientes e sedimentos. Espécies adaptadas a horários lunares também enfrentariam problemas. Corais, vermes marinhos, peixes e outros organismos utilizam fases da Lua, marés ou luminosidade noturna para sincronizar reprodução, alimentação e migração. Sem a Lua, esses relógios naturais não seriam destruídos imediatamente. Eles apenas continuariam marcando um compromisso que nunca mais aconteceria. Ao longo de gerações, algumas espécies se adaptariam a sinais do Sol, da temperatura ou das estações. Outras diminuiriam. Cadeias alimentares costeiras seriam reorganizadas, e pesca, mariscagem e navegação precisariam reaprender o comportamento do mar. As cidades também perceberiam a ausência. Praias e estradas rurais ficariam mais escuras. Animais que evitam ou aproveitam noites claras mudariam seus horários. Alguns predadores ganhariam vantagem, outros perderiam, porque suas presas também mudariam. Estudos mostram que a luminosidade lunar interfere na atividade, orientação e exposição de diferentes animais. A natureza não entregaria um relatório explicando quem venceu. Ela apenas alteraria o turno de trabalho. Depois viriam as consequências culturais. Não haveria mais lua cheia, crescente ou minguante. Eclipses solares e lunares acabariam, porque ambos dependem do alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Calendários baseados em ciclos lunares continuariam por cálculo, tradição ou convenção, porque o objeto que inspirou esses ciclos teria sumido. Poemas, canções, bandeiras, histórias e expressões continuariam existindo. Mas falariam de algo que ninguém mais poderia ver. A humanidade teria perdido seu maior objeto no céu noturno, e imediatamente começaria a vender camisetas comemorativas. O dia seguinte, porém, continuaria com aproximadamente 24 horas. A Lua exerce forças de maré que, ao longo de enormes períodos, freiam lentamente a rotação da Terra. Sem ela, esse processo diminuiria bastante. Mas o planeta não começaria a girar mais rápido na manhã seguinte. A duração do dia não funciona como uma assinatura cancelada com efeito imediato. A mudança realmente profunda apareceria muito mais tarde. A Lua ajuda a manter a inclinação do eixo terrestre relativamente estável. Essa inclinação, hoje em torno de 23 graus, produz as estações. Sem a influência lunar, o eixo poderia se tornar menos estável ao longo de milhões de anos. Modelos científicos divergem sobre a intensidade máxima dessa variação, mas indicam que uma Terra sem Lua teria uma dinâmica de inclinação diferente e potencialmente mais variável. Regiões polares poderiam receber mais luz solar durante parte do ano.
Zonas hoje temperadas poderiam enfrentar estações extremas. Geleiras cresceriam ou recuariam conforme o eixo mudasse. Nada disso aconteceria na próxima terça-feira. A burocracia teria tempo de sobra para criar uma comissão. Governos começariam pelos problemas imediatos: recalcular portos, adaptar a pesca, monitorar correntes e proteger zonas costeiras. Agências espaciais perderiam seu destino mais próximo. Missões lunares deixariam de existir. Satélites continuariam funcionando, embora alguns cálculos orbitais precisassem ser atualizados. No fim, se a Lua desaparecesse hoje, a Terra não explodiria, não sairia da órbita e não mergulharia imediatamente num inverno eterno. A primeira noite seria mais escura, as marés ficariam menores, ecossistemas costeiros entrariam em transformação. Nossa cultura perderia uma referência que acompanha a humanidade desde antes de qualquer cidade, fronteira ou senha de Wi-Fi. E, no prazo de milhões de anos, o clima poderia se tornar menos previsível por causa de mudanças maiores na inclinação do planeta. A Lua parece apenas uma lâmpada bonita pendurada no céu. Na prática, ela é parte da engrenagem da Terra. Naquela primeira noite, a criança ainda estaria olhando para o espaço vazio. O pai finalmente admitiria que não era uma nuvem. E o oceano, alguns quilômetros adiante, já começaria a perceber que alguma coisa estava faltando. Se essa hipótese fez você olhar para a Lua como mais do que decoração, curta o vídeo e inscreva-se no canal. O que aconteceria se? Aqui, investigamos novas hipóteses, curiosidades e consequências improváveis. E deixe nos comentários qual parte do céu deveria desaparecer no próximo vídeo.